Sports, high-tech, and emerging medical industries to our vibrant arts community. There is something Oi, gente. Aqui é a Angélica, uma pessoa cansada, meio destruída, que está em Orlando. Um corte aí nesse vlog meio fail da viagem que eu tava aí nos Estados Unidos uma semana atrás, pra uma Angélica aqui em casa de quarentena. Eu não achava certo postar esse vídeo sem falar nada, e também depois, com todas as coisas que foram acontecendo, eu fui desanimando um pouco. E vergonhas, né, gente? Eu voltei a gravar faz pouco tempo, vergonhas, pra mim não é natural mais, então ficou meio perdido. Então eu decidi vir aqui e pra falar do óbvio, né, gente, coronavírus. Basicamente, quando você tá assistindo isso, é o caos do coronavírus, e quando eu fui, foi quando se instaurou o caos do coronavírus. Eu e minha família, a gente já tinha marcado essa viagem já fazia meses, e quando a gente foi, já tinha sido o primeiro caso no Brasil, só tinha um. A gente decidiu, e mesmo assim, tava tudo bem. Qual que era o dizer até então? Gente, vida normal, se cuidar bem, mas é uma gripe, certo? Todo mundo tava meio nessa, assim. Mas, enquanto a gente tava lá, tudo foi se desenrolando, e as quarentenas foram um tópico muito em alta. E antes, a quarentena para os Estados Unidos e para o Brasil não era uma coisa que se falava. Talvez tenha sido um pouco irresponsável a gente ir para parque e tudo mais, mas não era uma coisa que estava sendo falada, e começou a ser falada enquanto a gente estava lá. E eu acho que, sabe quando você não vai atinando e vendo o que tá acontecendo de verdade, agora que a gente tá em casa e de quarentena, óbvio, tá todo mundo de quarentena quase, e se você não está, você deveria estar. Mas o que aconteceu? No primeiro dia a gente foi fazer compra, e quando a gente chegou, a gente já viu que tava bem vazio, sabe? A gente já foi pra lá 7 anos atrás, e tava 1000 vezes mais vazio do que aquilo, tipo, mesmo sendo outra época e tudo mais, tava totalmente atípico. Mas enfim, eu vou falando aqui um pouco o que a gente fez e como que foi essa situação que foi meio estranha, nessa virada de jogo enquanto a gente viajava, sabe? A gente hoje foi no Walmart, a gente tá ficando numa casinha que a gente alugou, é tipo uma casa hotel bem legal, e tô compartilhando algumas coisas. Hoje a gente só foi comer e ir no Walmart. Dia 2. O primeiro dia, a gente foi no outlet do Saldão, absurdo, recomendo, vou deixar o nome aqui, que eu não lembro tudo de cabeça, mas que é tipo um mini outlet, fica na International Drive. Ele é um mini porque lá tem grandes outlets, mas esse tipo o outlet do outlet do outlet. E também a gente acabou indo num complexo também na International Drive, que é a da Ross e da TJ Maxx, que também são lojas de saldão, assim, de ponta de estoque total. Aí no segundo dia a gente foi pra Disney, né? E até então, em termos de coronavírus, tava tudo tranquilo. Folks, I need one line. Get back into the line where you were. Assim, tava bem cheia, da maneira que você olha que, nossa, tem um monte de gente aqui. Mas comparado com a Disney, não tava cheia. A gente conseguiu ir em todos os brinquedos, basicamente. Um ou outro a gente não conseguiu ir, e foi porque a gente tava fazendo outras coisas. A gente foi no parque na área do Star Wars, que, meu, é absurda, é incrível, mesmo que você não goste de Star Wars, é absurda. Eles fizeram de uma maneira que é o parque com mais imersão que já foi feito. E ele realmente, tipo, óbvio que não é verdade, né? Mas assim, eles mandaram muito bem, porque os funcionários, eles não falam nem tipo, você vai comprar uma coca e é tipo $6. Não, eles falam 6 créditos. E no caso, a Coca-Cola que a gente tava falando é essa daqui. Mas, gente, na moral, os refrigerantes na área de Star Wars são assim. A interação com os personagens é totalmente diferente do que das outras áreas. Por exemplo, tem os Stormtroopers que ficam andando e eles mexem com você. Eles falam, a gente tá procurando uma pessoa da resistência. Eu sei que
cai naquilo que eu tava falando pra vocês. Talvez seja um pouco responsável, talvez. Por causa de toda essa situação do coronavírus, o parque tava bem mais vazio. E o brinquedo mais novo do Star Wars, que é o Rise of the Resistance, a gente fez isso também, chegou antes do parque abrir pra conseguir entrar na fila online. E a gente conseguiu. E assim, a gente foi os últimos do dia a entrar no brinquedo. Mas assim, o melhor simulador é o do Rise of the Resistance. Eu não queria falar muito, porque ele até é meio... ele é novo, né? E a graça é você não sabe o que tá acontecendo. Se você vê na internet, o que acontece é meio chato. Mas é muito imersivo. E é muito da hora. E é o melhor brinquedo. Incrível, assim. Ai, gente, o brinquedo também do Toy Story, que tem os aliens. Ele é tão criança, tão... Mas é tão bonitinho, os alienígenas. Eu até acabei comprando uma camiseta deles depois. Que a Disney faz isso com a gente. Outra coisa que a gente deu sorte, né? Como a gente já tava planejando essa viagem já tinha um tempo, a gente já tinha comprado dinheiro pra levar. O dólar que a gente comprou, desde que a gente comprou até agora, subiu mais de R$1, assim, histórico, nem vamos falar sobre isso. Outra coisa que eu acho que... a gente já fez isso da outra vez que a gente foi, mas que vale muito a pena, é você reservar um restaurante pra comer lá dentro. A gente reservou o diner da Minnie. O legal de você ir nos restaurantes é que você janta com os personagens. Eu sou a primeira pessoa pra falar, ai gente, tem tanto lugar no mundo, vai pra Disney. Meu, eles são muito realmente da experiência do visitante e das pessoas. Eles são incríveis. Eles sabem fazer você ver o personagem e ir lá abraçar correndo. Então, esse restaurante, mas vários outros também, você come à vontade e toma bebida à vontade, não alcoólicas, claro, e toma sobremesa à vontade. E acaba que quando você vai comendo nos restaurantes do parque, às vezes você não come tão bem e acaba ficando meio elas por elas no preço por causa da bebida. Então, vale a pena pesar, e principalmente pela experiência dos personagens mesmo, é bem legal. E eu sou vegetariana, e na Disney tem pratos veganos em todos os restaurantes. Então, gente, eu fiquei muito feliz, tinha muita comida maravilhosa pra comer, entendeu? O leite do Star Wars é vegano, que é bom porque eu tenho uma leve intolerância à lactose, e assim... extrapolei no queijo, no sorvete, tudo, sim, mas pra você que também tem problemas, tem muitas opções veganas. Aí, bom, esse dia foi dia 12, e nesse dia, acompanhando as notícias durante o parque e quando a gente voltou pro hotel, isso era uma quinta-feira. E aí, o que aconteceu? É que a gente começou a sentir o baque, que foi que a Disney tinha anunciado que eles iam fechar todos os parques até domingo. Eita, o negócio tá pegando mesmo. E daí começou notícia do Trump, notícia de tudo, e fechar a escola lá também. E daí a gente começou a sentir que, tipo, eita, o negócio tá piorando. Aí entra a parte que é meio egoísta, mas que foi que a gente tomou a decisão. Bom, a Universal também seguiu o mesmo passo e a gente tinha 2 dias comprados pra ir na Universal. Mas aí a gente ficou com medo do parque fechar, aquela indecisão, incerteza do que é notícia de verdade, o que não é. Então a gente, vamos amanhã já no parque, porque se eles fecharem, a gente foi em um dia, depois a gente vê de reembolso e tal. Então aí no dia seguinte a gente foi na Universal. E a gente comprou o ticket de Park to Park. E se você não sabe, lá tem o parque do Harry Potter e tem a área do Beco Diagonal, que a gente não tinha ido ainda. Quando a gente foi a primeira vez não tinha. E a gente queria fazer a transição, né? Pegar o Expresso de Hogwarts e tudo mais. E então a gente foi. É pra vocês terem uma ideia de quão vazio tava. A gente fez os 2 parques no mesmo dia. Tipo, de verdade, assim. A gente conseguiu ir em quase todos os brinquedos em um dia de parque. Eu fui até nos brinquedos... É que eu não sou muito do brinquedo radical, né? Se eu quisesse, dava pra ir. Porque as filas da montanha-russa eram basicamente inexistentes. Foi... Daí a gente começou a sentir o baque real, assim, na viagem. Que tava tudo muito vazio. E dava pra ver também que eles não estavam operando em full force, assim. Então, se a montanha-russa tinha 4 carrinhos, 2 carrinhos, tava funcionando 1, sabe? Tava bem assim. O brinquedo mais esperado, que a gente tava com medo de fila, a gente pegou... pouquíssima fila no primeiro dia, que foi a montanha-russa do Hagrid, que é muito da hora, é muito legal, que você vai na moto, é muito legal e é muito suave também. Os simuladores do Harry Potter, os 2, tanto do Gringotts, o do banco, e o de Hogwarts, né, do voo da vassoura, estavam super de boa. No primeiro dia que a gente foi, tava bem tranquilo, a gente pegou uma filinha, mas como a fila é o castelo, foi super legal. E daí a gente voltou lá no domingo.
Eu acabei nem gravando, eu acho, esse dia, nenhuma imagem. Mas esse dia, então, se você quisesse, tipo, realmente prestar atenção na fila inteira, nem dava pra prestar atenção, porque era só ir andando, assim, sabe? E a gente também, nesse dia, acabou indo até nos brinquedos do gato, sabe? Lá do universo dos Kens, foi nos brinquedos infantil também, porque não tinha fila, sabe? Vai esperar alguém ir no brinquedo, a gente espera ali no brinquedinho, rapidinho, não tem fila mesmo. Então a gente foi até nesses, assim, foi mega típico. E daí nos outros dias, no sábado a gente foi fazer compras, aí a gente já foi fazer compra no Florida Mall e no Outlet Premium. É muito louco, porque mesmo com o dólar nessa altura sem ser 5, né, que daí já tava demais, teve várias coisas que valeram a pena comprar. E como muita loja, e principalmente essas que a gente foi antes, que é tipo a Ross, tudo, é muita caça mesmo e cansa você procurar, foi bem tranquilo também, porque tava tão vazia, as lojas já estavam vazias e do primeiro dia que a gente foi até o último foram ficando tão mais vazias que a gente tava fácil procurar, sabe? Não era um caos procurar. Então nisso valeu muito a pena também. A caça por coisas em lojas foi tranquila, então a gente achou bons negócios assim pra comprar. A parte foda é que um dos dias a gente ia no jogo da NBA e foi cancelado. Meu cunhado gosta muito, então foi meio triste, né? Porque todo mundo sabe que todos os jogos foram cancelados da temporada. Na verdade, tudo foi cancelado agora, né? Que a gente já voltou e durante a viagem tudo foi sendo cancelado, né? Então foi muito maluco, assim. Domingo a gente voltou pros parques, pro parque da Universal, que eu já falei um pouco, né? Mas vou mostrando aí umas imagens. E o segundo dia de Universal, por exemplo, foi bem mais vazio do que o primeiro. E pra você ter uma ideia, a gente tinha feito já tudo que a gente queria no primeiro dia. No segundo a gente repetiu algumas coisas e minha irmã, tal, que foi em brinquedo de molhar. E daí a gente foi embora pro hotel e foi na piscina. Como eu disse, repetindo, talvez tenha sido um pouco responsável. Talvez a gente tenha pego o coronavírus. Talvez. Estamos de quarentena? Estamos de quarentena. Realmente, a gente teve contato com pessoas, né, do mundo inteiro. A nossa experiência / vlog meio fail de Orlando. Quem sabe numa próxima eu faço um vlog de verdade, quando eu pare de ter vergonha e me acostume mais a voltar a fazer vídeos. Mas de qualquer forma, eu gravando de qualquer maneira, a gente foi sentindo o que foi acontecendo com essa situação mundial do coronavírus enquanto a gente tava lá, e no fim da viagem e voltando a gente fez escala no Panamá. E assim, já em Orlando o aeroporto tava bem vazio. A gente foi de Copper Lines, mas que bom, porque se a gente tivesse ido de American Airlines, por exemplo, eu não sei o que teria sido da gente, porque eles cancelaram todos os voos pro Brasil e outros destinos. A gente foi pegando a rabeira de tudo, sabe? A gente conseguiu ir nos parques antes de fechar. No último dia a gente foi no Mall Ermilínia e as lojas aí começaram a fechar. No último dia também que a gente viu coisas faltando no mercado. Foi bem maluco. Na escala no Panamá, chegando, eles estavam medindo a temperatura de todo mundo no avião, todo mundo que desembarcava. Galera com aquelas roupas de barreira, né, máscara, tudo. Chegando no Brasil, assim, o pátio do aeroporto tava bem vazio, então, sabe, quando você vai começando a cair na real, assim, e sentindo tudo que foi acontecendo, foi assim que a gente foi sentindo tudo acontecendo. Agora estamos aqui, né, em casa, então, pra você que tá assistindo, espero que você esteja fazendo quarentena. É uma situação muito séria que vai mudar um pouco aí a nossa situação de mundo pra sempre, talvez. É isso, gente. Tomem cuidado, façam quarentena, lavem muito bem as mãos. Eu sei que tá todo mundo ouvindo isso em todos os lugares, mas não tem como postar um vídeo de viagem e também aqui fazer um vídeo sem mencionar nada que tá acontecendo. Eu, designer, tenho o privilégio de poder fazer home office, então vamos ver como vai ser essa rotina aí, né? De trabalhar de casa. Eu não curto muito. É o 5º dia de quarentena agora. Então, gente, muito obrigada por terem assistido. Boa sorte pra todo mundo. Eu acho que esse vídeo não foi tão alto astral, mas é meio difícil, né? Ser alto astral. E eu tô gravando numa outra luz também. E me diz aí o que vocês acham.
tá bom? E me siga aí no Instagram, eu, principalmente agora na quarentena, tô postando vários stories, né? E várias fotos da viagem também, tô postando aí aos poucos. Fiquei meio relutante também em postar foto, sem falar nada, assim, né? Toda essa situação, mas tô tentando postar algumas fotos. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido. Um beijo e tchau.